Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live. Desculpem a semana passada, eu não consegui gravar minha live. Eu tava com resfriado que, não tive condições. Tava com a voz meio ruim, tava meio mole também, não conseguia direito. Semana passada tava resfriado, então peço perdão aí da gente não ter gravado a live na semana passada. Mas estamos aí, toda segunda-feira às 8 horas, acompanhem a gente. Estou acabando de chegar de Campinas agora, acabei de ir no supermercado, que segunda-feira é meu dia de folga, né? Segunda-feira é o dia que eu não trabalho, eu acabo pegando o dia de folga. Fui no supermercado comprar água, tava sem, e aí cheguei rapidinho aqui já para fazer a live de hoje. Vamos falar sobre Brio in a Bag, sobre BIAB. E aí vamos deixar também livre para vocês fazerem outras perguntas, né, de como que é o processo de vocês, né? Então vamos falar hoje de Brio in a Bag. Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, queria falar para vocês, anunciar que chegou o meu banho-maria. Eu tô tão feliz. Ele tá aqui do meu lado. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Ele tá empacotadinho aqui. Esse pacote aqui, ó, que tá com plástico, tá com madeira. Ele chegou ontem. Ontem não, sexta-feira. Eu tava saindo para Indaiatuba para dar aula e aí chegou o meu tão querido e tão sonhado banho-maria. O que é o banho-maria, para vocês saberem? É um equipamento que a gente desenvolveu para poder fazer 6 fervuras ao mesmo tempo, e nessas 6 fervuras a gente conseguir variar as adições de lúpulo e conseguir evoluir no nosso estudo de amargor. Então, esse banho-maria tá aqui, cara, tá fechadinho, preciso colocar óleo nele. Ele funciona com óleo térmico e tô louco para abrir. Não vou conseguir fazer um vídeo hoje para vocês abrindo ele, mas amanhã eu vou abrir meu tão querido banho-maria e aí eu posto outro vídeo para vocês. Então aguardem. Agora a gente vai começar realmente a testar o nosso modelo de cálculo de amargor. Vamos realmente testar tudo que a gente estudou de amargor, vamos começar a testar. Estou muito feliz com isso, estou realmente feliz. Bom, vamos falar de Brio in a Bag, que é o assunto da semana, então. Estamos sempre ao vivo aqui no Instagram e no Facebook, nos dois canais aí para vocês. O que é o Brio in a Bag? BIAB, que é o que a gente conhece, né? O BIAB, ele é uma forma de fazer cerveja em que a gente tenta ter uma praticidade maior, coloca todos os grãos dentro de um saco, e esse saco ele é um saco todo perfuradinho. Geralmente a gente usa aí o material que é usado é o voal, é um material sintético bem furadinho, né? É bom que não seja material nada de algodão, nada orgânico, para que não crie fungos, não crie nenhum tipo de bolor, né? Então nesse saco. Então no Brio in a Bag a gente usa um material chamado voal. Colocamos os sacos todos dentro do voal e colocamos dentro da panela. Colocamos dentro da panela de mostura e começamos a fazer. Mexendo normalmente, com fogo embaixo, mexendo, né? Subindo a temperatura, controlando a temperatura das enzimas e fazendo todas as rampas de temperatura normalmente, né? A grande sacada do BIAB é que na hora de retirar os grãos, né, a famosa clarificação, aquela clarificação ou filtração, que é como outras pessoas conhecem a etapa, que é retirar o grão do mosto, né, é separar o grão do mosto, você simplesmente pega e levanta o saco, né? Pega e levanta o saco, deixa pingar um pouquinho e aí começa a fervura.
A desvantagem do Brewinabag é claro que a lavagem, né? Na hora que você retira o saco, você não vai lavar esses grãos, não vai ter lavagem para extrair os açúcares ali, né? Eu vou simplesmente retirar ali o saco com os grãos para poder clarificar essa cerveja. Vai ser um negócio muito rápido. Não lavando, a nossa eficiência cai muito. A eficiência caseira de uma panela normal, ela é por volta de 75%, 72% a 75%. É aquele campo eficiência que a gente vê lá no Beersmith, né? Aquele campinho eficiência geralmente fica em torno de 72% a 75%. Mas quando a gente faz um Brewinabag nesse dentro de um saco, né, e não tem lavagem, a gente pode ter uma eficiência bem mais baixa, por volta de 55%, 60%. Mas essa história de saco, de Brewinabag feito no saco, tá acabando meio que caindo, né, em desuso, né? A gente não vê mais muitas pessoas fazendo Brewinabag hoje em dia. Antigamente, quando a Brau Academy começou, pediram para eu dar um curso de Brewinabag. Eu falei que eu não ia dar esse curso de Brewinabag, que desculpa se alguém gosta do método, se alguém faz do método, mas eu sou contra, porque a eficiência cai muito, né? Na hora que você retira o saco, você não tem como ficar fazendo a recirculação. A recirculação que a gente faz no começo da clarificação, né, visa a gente reduzir turbidez com isso, né? Então, alguns preceitos básicos da produção de cerveja, o Brewinabag não consegue atender, né? Então, eu acabo não gostando muito do Brewinabag. Porém, a versão nova do Brewinabag é o que a gente chama de single vessel, né? A maioria dos single vessels é ali um equipamento, né, de fervura, uma panela, aonde que dentro dessa própria panela vai um cesto de grãos, que é onde a gente consegue retirar esse cesto, né? A gente levanta e retira os grãos também. Então, a single vessel nada mais é do que um Brewinabag industrializado ou moderno ou melhorado, se a gente pode dizer dessa forma. Como é que funciona os sistemas do single vessel, né? Que eu acho que é mais interessante para vocês do que o próprio Brewinabag num saco de voal, né? O single vessel, o primeiro deles, o primeiro que eu ouvi falar, vocês lembram de uma marca, já ouviram falar numa marca chamada Braumeister? Braumeister é o mestre cervejeiro, né? A tradução do alemão. Ele hoje no Brasil, se você for comprar, pagando os impostos tudo certinho, você vai pagar em torno de 20 mil reais um de 25 litros, né? É uma coisa assim, devido à taxa do euro ter subido tudo isso, né? Ele é um sistema em que o cesto de grãos ele é furado na parte de cima e na parte de baixo. O método de recirculação dele é de baixo para cima, então tem uma bomba que bombeia, né, o mosto de baixo e aí passa pela camada toda de grãos e aí transborda por cima pela lateral do cesto, ainda caindo. Imagina que são duas panelas, né? É uma panela de fervura e o cesto de grãos é um pouquinho menor. Então esse mosto ele transborda pelo cesto de grãos e cai dentro da panela de fervura mesmo, né? Que são duas panelas, uma dentro da outra. Né? Imagina dois copos, um copo grande e um copo menor dentro. É mais ou menos isso. Então o cesto fica dentro dessa panela de fervura. Quem já é um pouco mais experiente na produção de cerveja sabe que como funciona isso, como que é. Então você tem single vessel em que tem a pressão de baixo para cima, e você tem a panela chinesa, que é o que a gente chama, é uma panela que eu tive por um tempo também, tá? Me adaptei bem, usei bem ela. Ela faz o que? Ela pega o mosto por baixo e aí borrifa por cima dos grãos.
E aí esse mosto ele vai passando por todos os grãos, e aí na hora que ele chega no final do cesto, ele cai para resistência, né? Então o cesto também é furado em cima e embaixo. Só que a circulação do malte ela é o contrário, ela é de cima para baixo. A bomba pega o mosto de baixo e joga por cima. Passa por toda a camada de grão até chegar embaixo. É um método muito prático. E esse brew in a bag, que hoje a gente chama de single vessel, né? A gente chama de single vessel, a gente consegue fazer lavagem de grão. Por quê? É só subir o cesto um pouco, né? E todos eles têm ali um ganchinho onde que você encaixa esse cesto de grãos ali em cima da panela de fervura e começa a jogar água quente em cima dos grãos para lavar, né? Então com isso a gente ganha mais de 10% de eficiência só pelo fato de a gente conseguir fazer a lavagem do grão, tá? Quem tem single vessel, aí vai a dica, se for possível, para aumentar a eficiência de vocês, tá? Vocês já perceberam que ali naquela camada de grãos, às vezes quando você vai limpar, retirar o grão de dentro do cesto, tem pedaços que às vezes nem água passou ali, nem molhou direito. É porque nesse cesto de grãos a gente tem a criação de caminhos preferenciais dentro ali dos grãos, onde que a água preferencialmente passa por um caminho e acaba não passando pelo malte todo de uma maneira uniforme, que seria o ideal, porque aí a gente teria uma extração melhor. A dica então para aumentar a eficiência é o seguinte: se você conseguir no seu cesto mexer os grãos durante a mostura. Então você vai fazer a rampa da beta-milase, faz ali 5 minutos, dá uma mexida, faz mais 5, 10 minutos, dá mais uma mexida, para ver se quebra, né, todos os caroços, né, as pelotas que ficam bem formadas, que ali dentro daquelas pelotas não entra muita água e aí acaba reduzindo muito a extração. Então é bom para melhorar a extração vocês jogarem, conseguirem mexer o cesto, né? Abrir o cesto e conseguir mexer. Eu estou falando mais especificamente, dá para mexer melhor no brew in a bag, no single vessel, que a recirculação é por cima, o mosto vem por cima. Porque o que vem por cima geralmente não tem uma telinha ali. Depende da marca do teu equipamento, né? Não tem aquela telinha na parte de cima. Já o que a recirculação é de baixo para cima, ele obrigatoriamente tem a telinha na parte de cima do cesto, que aí o mosto ele passa pela telinha e jorra pela lateral. Se não tivesse essa telinha, começaria a sair bagaço para dentro da panela de fervura, né? Então obrigatoriamente tem aquela telinha. Só que alguns brew in a bags, alguns single vessels, desculpa, eu sempre falo brew in a bag, single vessel, a gente está acostumado a falar single vessel hoje em dia, né? Alguns single vessels que funcionam com o fluxo de baixo para cima, eles têm um temporizador que a cada 2 minutos desliga a bomba que faz com que empurre o mosto para cima. Daí o mosto ele meio que cai, ele dá uma reviradinha ali dentro, né, do cesto, né? Isso é um mecanismo automático que dentro do single vessel acaba melhorando um pouco da eficiência sua. Então, se o seu single vessel ele tem essa característica, né, ele acaba melhorando a tua eficiência. Se não, se for possível, tentar mexer um pouco durante a parada da beta-milase, principalmente, que é onde a gente gera açúcar fermentável, né, para a cerveja. Então, eu tenho um brew in a bag também, eu tenho uma Easy Brew,
né, que eu me adaptei muito, eu gosto muito da EasyBrew, tenho a K60 que faz 60 litros, né, e a recirculação é uma bomba que joga por cima e aí deixa caindo e atravessa toda a camada de grãos e aí cai. E nela eu faço, né, eu mexo os grãos ali e eu consigo ter uma eficiência do Beersmith por volta de 78, 80%. Cheguei em 82, foi o máximo, né? Fazendo uma moagem mediana, não fazendo uma moagem tão fina. Então tá aí uma dica do Brew in a Bag. Outra dica, não posso esquecer dessa dica. Vocês já perceberam que a maioria dos single vessel, o cesto de grãos, ele tem um formato meio que de charutão mesmo? É um negócio comprido. Isso é um erro de projeto, isso é uma deficiência de projeto, vamos ser bem sinceros, né? Por quê? Porque a área filtrante, que vai ser a peneira de baixo, né, ela acaba sendo menor. O ideal é que toda panela de clarificação tenha uma largura o maior possível para que eu reduza a camada filtrante de grão e eu consiga fazer uma clarificação boa, consiga fazer uma clarificação mais rápida. É de praxe, gente. Vocês vão ver que a maioria do single vessel, o cesto de grão, ele tem o formato de um charutão. Um charutão. E aí na hora que você joga água ali por cima para lavar o mosto, fica ali um tempo até essa água atravessar a camada de grãos, né? E você conseguir lavar o malte. A lavagem ela acaba ficando bem lenta. E a recirculação também acaba sendo lenta, né? Então, a dica é tentar procurar um que seja o mais largo possível. Não achei, vou lavar meu grão, vou lavar meu malte, né? Estou no momento de lavagem do meu malte. Se eu jogar água fria, e eu já joguei muito, tá? Porque você começa a fazer cerveja, você começa a tomar uma cervejinha, você começa a esquecer das coisas que você tem que fazer no processo, né? Também sou ser humano. E também faço minhas cagadinhas de vez em quando. E aí, está na hora de lavar. Pega a água da torneira, do jeito que tá. Pega a água da torneira fria mesmo e joga ali por cima do grão. O que acontece? Se você cai a temperatura da tua camada de grãos ali, da tua clarificação para baixo de 70 graus, você começa a formar um negócio que a gente chama de gel. É proteína entrelaçada com água. E se isso chega abaixo de 60 graus, isso é mais crítico ainda. Então, tomem cuidado para não jogar água fria. Se você já tem problema de clarificação, já tem seu single vessel, você tem problema de clarificação, o teu cesto de grãos é aquele formato charutão mesmo, né? Tradicional, como é a máquina da China, né? Aquela máquina chinesa, eu tinha uma máquina de 30 litros, aquela chinesa, funcionava bem, não tenho o que reclamar. Tirando o inox, que era um inox, sei lá se era 201 ou 500 e alguma coisa, ele era um pouco mais difícil de limpar. Hoje eu agradeço muito a EasyBrew por ter me vendido uma máquina com inox 304, que é muito mais fácil de limpar. Você vai lá, limpa muito mais fácil. Então a da China, e ela era muito charutão. A clarificação fica um pouquinho mais lenta dessa forma. Se fica mais lenta, tenta não lavar com água fria. Tenta lavar com água quente. Esquenta essa água a 80 graus. Outra coisa que reduz a viscosidade durante a clarificação e vai te ajudar vai ser correção de cálcio. Mais uma coisa que ajuda você em reduzir a viscosidade do teu mosto na clarificação é fazer uma correção de pH. Deixar o pH ali por volta de 5.2, 5.4, tá? Com isso você... Bom, eu falei do Brew in a Bag, do original, né, do cesto, falei do single vessel, problemas e como evitar e corrigir esses problemas.
Enfim, eu que moro num apartamento de 70 metros quadrados, eu tenho que ter um single vessel também e fica muito mais fácil. Estou muito feliz com a minha Easybril, gosto bastante. E aí, bom, acho que era isso que eu tinha planejado falar para vocês. Deixa eu começar a ler as perguntas agora. Eu vou primeiro para o Instagram, depois eu vou para o Facebook. Se quiserem, já podem fazer as perguntas então. Fernando Risolia, meu brother, como é que você tá? Cuidado para não deixar o saco do Brilho na bag queimar. Concordo, cara, ele é grande, né, cara? Aí você coloca dentro da panela, ele fica bem para fora e fica bastante fogo, né, correndo por fora da panela. Pode queimar o saco sim, cara. Eu já vi acontecer. Clover Souza tá perguntando: Buenas, queria uma opinião relação água malte em uma single vessel. Meu amigo, eu tentaria não baixar de 3 litros para cada quilo de malte. Por quê? Porque menos do que 3 litros por quilo de malte você acaba perdendo eficiência, tá? Você acaba perdendo eficiência. E aí você tem uma extração do malte menor ainda. O ideal é ficar por volta de 3,5 até 4. Então usa de 3 a 4. Existem algumas single vessels que falam pra gente não fazer lavagem, que o ideal dela seria fazer o no sparge. No sparge é não fazer lavagem. Daí a quantidade de água seria por volta de 5,5 litros para cada quilo de malte. A Manuela passando atrás da câmera, dando um oi pra gente aqui. Well. Beleza, Clover? Gente, isso não é efeito especial. O interfone tá tocando, mas eu não vou atender. Ele tá aqui atrás de mim, mas eu não vou atender, tá? Espero que ele não toque por muito tempo. Instagram, vamos ver. Beto tá perguntando: tem uma Braumeister, sempre mexo os maltes durante a mostura, mas sempre aumento o tempo de mostura para não prejudicar a clarificação. Perfeito, perfeito. E a gente sempre mexe o malte até um certo momento. Depois daquele momento, você vai ter que deixar clarificar mesmo, deixar recircular para clarificar. E esse tempo de clarificação, gente, é de 10 a 15 minutos. Não precisa mais do que 15 minutos para clarificar uma cerveja. Né? Então tem que ter em conta, se você mexe o malte, que você tem que deixar um tempo para clarificar. Então, legal. Também tem uma K60 e cheguei no máximo a 85% de eficiência. Que legal. O Rafa Peixoto está perguntando se é importante ter 85% de eficiência. Cara, importante é fazer cerveja boa. Né? Se a tua eficiência é boa, cara, quer dizer que você se aprofundou bem nas técnicas de produção, conseguiu dominar um pouco mais e aumentar a eficiência, mas enfim, acho que dominar os ingredientes eu acho que é mais importante. Eu também tenho por volta de 78% na minha K60, por volta disso mesmo. Douville Teixeira, quero futuramente comprar esse Biab 2.0, que é o cesto de inox com tela filtrante. Também tem essa, eu esqueci de falar dessa modalidade, que é um cesto, não é um single vessel, né?
não se chama single vessel, ele não é automatizado. É uma panela normal com um cesto que encaixa em cima dessa panela, que fica dentro e depois encaixa em cima, só que ele não é automatizado. A gente costuma dizer single vessel quando ele é automatizado. Eu acho super válido, super válido. Laísa, posso perder as lives, mas eu sempre assisto no YouTube. Que legal, eu lembro de você desde as primeiras lives. Que legal, que legal. Obrigado pela participação, eu lembro de você na maioria das lives. Bom, vamos agora pro Facebook, que acho que tem bastante comentário aqui. Roger Rossato, como é que tá, meu amigo? Abraço do Citra Boy, de Criciúma. O Roger é o cara que mais gosta de Citra no universo. E o Citra é bom mesmo, né, Roger? Cara, a próxima vez que eu te visitar em Criciúma, eu vou te levar uma single hop de Citra, cara. Luiz Alberto, boa noite, Matheus. Tudo bem? Tudo jóia, Luiz. Vamos ver se tem mais alguma coisa no Facebook. Grande Dadá, tá aí. Luiz Alberto, Matheus, pergunta um pouco fora do contexto, mas em que momento devo fazer o dry hopping por recirculação? No final da fermentação, na hora que a cerveja atenuou. Cerveja atenuou, faz o dry hop. E aí é o ideal que você já tenha subido aí, começou a fermentação em 18, vai subir para 22. E aí por volta de 22 graus. O que não deu certo, Luiz, no teu dry hop? O teu lúpulo estava com bastante aroma. Quanto tempo que você deixou? Se você deixar uns 4 dias, esse dry hop já dá um aroma bem legal, cara. Qual a quantidade que você deixou também? Importante que seja uma quantidade boa. No mínimo, faz um dry hop 2 gramas por litro, cara. Se for uma IPA, vai para 4 gramas por litro. Grande Reginaldo, como é que tá, meu brother? Tava contigo aí esse final de semana lá em Dayatuba, curso de tecnologia. Renato está perguntando, onde posso encontrar uma panela 20 litros single vessel? Renato, tem tanta panela para vender no mercado, mas tanta panela para vender, para todos os gostos e bolsos, cara. Eu não vou falar sobre defeitos e qualidades de panela. Eu não quero entrar nesse mérito, tá? Eu não quero, porque eu conheço a maioria dos fabricantes de panela, tá? Eu não quero nem recomendar, mas vai ser muito fácil você encontrar, tá? Não quero principalmente nem falar defeitos das panelas, tá? Dadá, o sistema Herma, por que não é difundido? Você está falando do Hermes? Sistema Hermes? Cara, o sistema Hermes é aquele sistema onde que você tem uma panela com água quente e aí tem uma serpentina ali dentro e aí você tem um mosto em outra panela. Você bombeia teu mosto para dentro de uma panela onde tem uma serpentina com água quente para depois voltar para a panela de mosturação. Cara, eu acho isso um pouco mais complicado. É um sistema mais complicado. Eu fiz uma vez por Hermes, eu fiz uma vez só, demorou. Eu achei que a gente não tem o controle certo da temperatura, às vezes demora para subir a temperatura. Eu prefiro colocar ali o malte dentro da panela e mexer. Eu não sou fã do Hermes, tá? Paulo Salmeron tá perguntando qual tem mais eficiência, cozinha tribloco ou single vessel? Paulo, boa pergunta. Cara, se você vai partir para uma micro cervejaria, é importante você ter eficiência. A single vessel não chega na eficiência da tribloco. A tribloco sempre vai ser a melhor opção, tá? É que às vezes a gente acha single vessel de 250 litros
num custinho mais barato que acaba viabilizando o nosso projeto. Se for esse o caso, tudo bem, tá? Mas se você conseguir adquirir uma tribloco, a melhor opção é a tribloco. Thomas Loureiro está falando que é a cada 10 minutos que desliga para fazer a reviravolta dos grãos. Legal, obrigado pela informação. Moser, da Fisgada, como é que tá, meu brother? Gustavo, meu amigo de Campinas, qual o melhor sistema, Rims ou Hermes? Cara, o melhor sistema, na minha opinião, é o sistema tradicional, onde a gente consegue mexer. E eu gosto de fazer a minha mostura sem ter fundo falso, tá? Sem ter fundo falso nenhum ali embaixo, tá? Porque, cara, eu sou mais tradicional, eu venho da escola alemã, eu sou mais tradicional, eu aprendi a fazer dessa forma, né? Os grãos na panela de mostura sem fundo falso embaixo. Eu consigo mexer melhor, não tem fundo falso embaixo, eu mexo bem e controlo bem a temperatura. Na hora que eu vou fazer a clarificação, eu só pego essa panela de mostura, é 20 litros só, isso vai custar 20 minutos a mais. Eu viro dentro da panela de clarificação e faço a eu faço a clarificação em outra panela. Esse é o método que eu prefiro, que eu gosto de fazer as cervejas. Tá. Gustavo, você falou de vantagens e desvantagens. Cara, eu acho que a desvantagem é você. Eu fiz uma vez, cara, por Hermes e demorou para subir a temperatura, eu não controlei bem a temperatura, eu não gostei muito, cara. Eu gosto de ter o controle da temperatura e subir rápido e mexer os grãos, enfim. Moser, você está falando que tira 80% de eficiência. Bom, cara. Tomás Loureiro está perguntando, na single vessel você recomenda fazer fly sparge com os grãos ainda submerso no mosto, sem erguer o cesto e deixar os grãos entrar em contato com o oxigênio? Não, eu subiria o cesto mesmo, tá? E aí eu começaria a jogar a água por cima. A regra vale a mesma. O grão começou a entrar em contato com o oxigênio, começa a oxidar. E importante, não é só a parte superficial dos grãos que começa a oxidar. O ar ele começa a entrar pela camada inteira de grãos, tá? Então a área em contato com o oxigênio durante a clarificação é muito maior. Se você deixar a tua panela vazia, sem água, os grãos em contato com o ar por muito tempo, o ar vai entrar bastante dentro da tua camada de grãos, tá? E aí a oxidação é maior. Então começou a aparecer a camada de grãos, você já começa a jogar água por cima. Espero ter conseguido responder a tua pergunta. Leandro, como é que tá, meu amigo? Leandro da WE. Alguma dica para Grandfather? Leandrão, você me pegou, cara. Eu não vou mentir pra você. Eu já ouvi falar da Grandfather bastante, mas, cara, eu nunca vi ela operando. Eu nem sei como é que é o sistema dela. Se é por baixo ou por cima. Cara, a dica básica, o que eu vejo nela, que eu lembro dela, ela não é tão charutão, ela tem um diâmetro um pouco maior, então eu acho que a velocidade da clarificação deve ser melhor. Eu não lembro se tem ali em cima do cesto de grãos uma porquinha segurando ali os grãos ali em cima, se tem aquilo em cima que te atrapalha a mexer. Eu tentaria mexer ali por cima normalmente, tá? Para tentar extrair o máximo possível. Valeu, Leandrão, obrigado pela participação. Luiz Fernando. Fala, Matheus, pegou as brejas de sábado do final do curso? Peguei sim, cara. Tô com 6 cervejas aqui para analisar. Vou analisar sim, cara. Depois eu vou te passar. Eu peguei teu contato, viu, Luizão?
Luiz Alberto que estava falando sobre o dry hop. Não deu o efeito desejado, nem aroma e nem sabor. Usou a quantidade de 4 gramas por litro. Quanto tempo deve ficar recirculando? Como que é teu sistema? Eu não lembro se você me falou teu sistema, eu acho que você não me falou. Recirculando como? Externo? E aí recirculando do fermentador para dentro do recipiente com dry hop e voltando? Se foi isso que você está perguntando, no mínimo 2 horas, tá? Tem gente que usa filtro de terra de atomácia para colocar esse lúpulo. O mínimo é 2 horas, mas você pode deixar, se você tiver um tempo, pode deixar umas 4 horas que extrai legal. Moser está falando que não faz a lavagem e tira 80% de eficiência em panela de 300 litros. Caramba, Moser, tiro o chapéu para você, cara. Ricardo Simoni, meu grande brother de Campinas. Mexe em panela de alumínio tem mexe em panela de alumínio é prejudicial em relação a inox? Cara, a gente sabe que o alumínio ele é extremamente tóxico, cara, ele é muito tóxico. Se você ingerir miligramas de alumínio, cara, é caixão, passa dessa para uma melhor, né? Rapidinho. Mas historicamente, cara, a gente vem comendo comendo rango na casa da avó em panela de alumínio há muito tempo. E se desprende muito pouco alumínio, quase nada. O ideal é na hora que você for fazer uma primeira fervura, na hora que você for usar a tua panela de alumínio pela primeira vez, faz uma passivação, que é uma fervura com vinagre, tá? Uma fervura com vinagre para dar uma selada no alumínio. Ajuda. Mas, cara, eu tive panela de alumínio por muito tempo, cara. Muito, muito, muito tempo. Por alumínio ser tóxico, lógico que a indústria não permite o alumínio, nem o cobre mais, né? A gente sabe disso, né? É que nem usar o plástico, bombinha de plástico para fazer trasfega. Cara, tem tanta coisa na vida que a gente faz de errado que dá câncer, que estraga a saúde. Eu acho... Pode fazer a cerveja tranquilo com alumínio, até com cobre, cara. Antônio Carlos está falando que 20 minutos de recirculação no mash out suficiente para filtrar o mosto na K60. Ô, Antônio, para mim foi, cara. Para mim 20 minutos é o suficiente para clarificar. Vamos voltar aqui pro Instagram. Tem mais algumas aqui. Guilherme Alves está perguntando: e aí, Matheus? Mudando um pouco de assunto, como andam as inscrições do concurso cervejeiro aqui no Triângulo? Cara, tá quase encerrada, cara. Ajuda a gente a divulgar a gente tem essa semana ainda, né, de inscrições. Estamos quase com a capacidade máxima. Se tiver mais interessados, pede para se inscrever rápido. O mesmo Guilherme está perguntando se eu uso o álcool 70. Cara, eu adoro o álcool 70, cara. Tô muito triste que veio esse negócio do álcool 70 aí. Quando eu comecei a fazer cerveja, o álcool 70 já era proibido, cara. Como eu tinha CNPJ, o CNPJ da Brau Academy, eu comprava, né? Porque CNPJ pode comprar. E eu comprava em lojas de material hospitalar. E é o que eu vou fazer. Só que o duro é que você tem que comprar caixa, né? No mínimo caixa de 12. Puta que eu pariu, vou ter que comprar caixa de 12 de álcool 70 agora. Eu prefiro álcool 70 do que o peracético, porque fica sempre no borrifador. O peracético ele se degrada em vinagre rapidinho. Dolville está perguntando se a oxidação é prejudicial a que ponto. A gente está falando da oxidação a quente, né?
Dovile, não é tão... Boa pergunta. Primeiro, excelente pergunta. Não é tão crítico assim, tá? Mas a gente sabe que acontece oxidação desde a moagem, porque na moagem você tem um atrito e uma temperatura, né? E aí você começa a oxidação desde a moagem. Então, durante esse processo quente, a oxidação não é tão crítica assim, mas a gente sabe que acontece, né? Não é tão crítica. Quem vê minhas aulas fala o quanto... tudo que a gente fala assim, fazer isso é errado, não corrigir a água de lavagem é errado, não sei o que extrai tanino, não sei o que extrai tanino, corrigir o pH, mash out acima de 80 graus. Eu já testei tudo. E aí nas minhas aulas eu falo da importância de cada um, o que eu fiz que deu certo, que deu errado, aonde que eu quebrei a cara ou não. Então eu tenho essa abordagem muito mais prática, né? De realmente conseguir pesar, né, a importância de cada coisa. Isso eu acho muito legal. Isso eu acho muito legal. Então quem já assistiu minhas aulas sabe o quanto que eu falo disso. Então é importante falar que essa oxidação na parte quente não é tão crítica quanto as pessoas falam. Quando suspende os grãos e entra em contato com oxigênio, é prejudicial? Até que ponto? Muito pouco, né? Muito pouco. Então o próprio Dovile fazendo outra pergunta, mas é justamente essa mesma resposta que eu te dei. Não é tão prejudicial assim. Debril Barretos está perguntando: gostaria de saber um pouco mais sobre o dry hop por recirculação. Cara, tenta pegar uma das primeiras lives lá no YouTube da Brau Academy. Vai lá em lives e tenta pegar uma das primeiras. Não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda. Foi sobre chá de lúpulo. A gente falou bastante sobre recirculação. A recirculação é ter um aparato externo ao fermentador e aí por bomba a cerveja sair do fermentador, passar por ele, né? E aí tem uma peneira nesse equipamento externo, onde não deixa o lúpulo voltar. E aí você fica recirculando. Clover está perguntando se umedecer os grãos diminui a oxidação. Umedecer, sim, porque... Sim e não, né? Porque você umedeceu com água quente. Né? E aí, o importante é se a água desceu para baixo dos grãos e não se ela está úmida ou não. Porque ela vai estar úmida de qualquer forma. Em algum momento ela teve em contato com água, né? O importante é a água estar para cima do grão, porque aí o grão não entra em contato com o oxigênio. Na hora que a água baixou, a água superficial, como está muito quente, ela evapora muito rápido. E aí o grão entra em contato com oxigênio e oxida, né? Marco André perguntando: muda bastante então fazer a moagem um dia antes? Você pode fazer a moagem um dia antes, desde que você feche bem o balde e não deixe entrar umidade nenhuma, tá? Não tem problema, tá? Dovile, obrigado pelos elogios. Marco André: se moer um dia antes e deixar na geladeira, a temperatura... Pode ser temperatura ambiente sem pegar umidade, tá? Sem pegar umidade, tá? Até mais de um dia, tá, cara? Não vamos ser tão rígidos nesse ponto, não. Eu já vi gente que deixou por um tempo, uns 4 dias, fechado, bem fechadinho, e depois a gente foi lá e pegou o malte, ele tava sequinho, tava crocante. Evandro tá perguntando qual a porcentagem máxima de starter. Eu não entendi tua pergunta, cara. Alguma coisa a ver com biabe ou com mostura? Eu não entendi tua pergunta, cara. Ela foi muito abrangente, não consegui entender. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Facebook, senão a gente já vai terminar.
Ricardo Simoni estava perguntando se o alumínio é prejudicial para o sabor da cerveja. Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Eu nunca senti aroma e sabor de alumínio em cerveja que foi feita em panela de alumínio, tá? Nunca senti, nunca senti. O pessoal fala que o cobre dá um pouco, que o alumínio dá menos, tá? Eu nunca senti nenhum nem de outro, tá? Eu nunca tomei uma cerveja feita no cobre. No alumínio, né, todo mundo toma, mas eu já senti aroma de plástico, sabor de plástico. O Mozart tá falando que hoje estou tendo problema por não estar conseguindo maltes Avantgarde Best, que dava uma boa eficiência. Hoje comprei o Base da WE. O Base é o BWS. Cara, eu gosto muito desse malte, cara. Eu gosto muito desse malte. BWS, se eu não me engano, né? Gosto muito desse malte, cara. Pode comprar tranquilo. Thomas, tudo bem? Tudo bem, Thomas? Gente, acho que é isso então. Legal. Fiquei feliz de ter voltado aqui. É sempre muito bom falar com pessoas, com alunos que eu já conheço há muito tempo. E tem até gente aqui que eu não conheço e está sempre, né? Tá sempre seguindo a gente, sempre fazendo essas lives aí. Tá sempre acompanhando. Então a gente fica muito, muito feliz aí, muito feliz aí. Tem mais duas últimas perguntas aqui. O Thomas falando: faço a lavagem com água a 74 graus e despejo o mosto num balde. Enquanto isso, a temperatura cai entre 60 e 65. Isso fará com que a beta-amilase volte a atuar? Se você, acima de 70 graus, se você levou o teu mosto acima de 70 graus, você desnaturou a beta-amilase, ela não volta a atuar. Grande Leandro está acrescentando que fazer uma parada de 10 a 15 minutos a 72 graus melhora a eficiência. Que dê 1 litro a mais de cerveja. Com certeza. O porquê disso? Que a gente tem a gelatinização de grânulos de amido pequenos. São pequenos grânulos de amido que são liberados, que são expostos, né? Na temperatura de 72 graus. Então fazer a parada da alfa-amilase, eu sempre recomendo, que a eficiência aumenta. Eu falei isso porque eu dei aula, eu falei isso para a turma de tecnologia cervejeira da Brau Academy, nesse final de semana, inclusive, que eu estava lá em Indaiatuba. E aí a gente estava falando da vantagem de fazer a parada de 72 graus, né? Eu recomendo 6272, né, para aumentar a eficiência. Mas esse é um longo assunto, não consigo falar mais hoje aqui. Gente, vamos ter que terminar. Tem mais duas perguntas aí, mas, cara, vamos ter que terminar que já demorou muito tempo já. A ideia não é se prolongar tanto, que senão vocês vão acabar ficando entediados comigo. Mas voltem nas próximas e façam mais perguntas, que a gente está sempre aí. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado aí. Todo mundo que acompanhou. Inclusive o Leandro, que está aqui, ele estudou comigo na VLB em Berlim, está aqui assistindo minha live, me prestigiando. Porra, Leandrão, caralho, valeu, cara. Abraço para vocês.